Bom dia, meus caros amigos. Desculpa aí meu desarrumo. Desse jeito. Levantei hoje pela manhã e estava conversando com um amigo aqui. Ele me alertou. Coisas que realmente a gente não faz noção, não faz ideia sobre alguns assuntos da nossa vida. O quanto que a gente erra por não conhecer as coisas, sabe? E uma das coisas que eu vou mostrar a vocês agora, uma realidade que fala aqui nas escrituras, vou mostrar para vocês com detalhes o que significa direita e esquerda. Qual é o significado disso? Direita e esquerda. Gente, não é questão política. Envolve mais do que política. Envolve mais do que só uma brincadeira, uma diversão, uma distração. A nossa vida é real, tá? Se a gente morre nessa vida, a gente morre mesmo. Não é igual os videogames, não. Que a gente morre quantas vezes quiser e volta e tá lá no mesmo, né? A gente. Até a gente conseguir passar daquela fase. Só que a vida não. A vida real é diferente. A vida real é vida real. É algo que é físico, entendeu? Não tem como. Se a gente morrer aqui, a gente morre mesmo. Não tem como a gente voltar e tentar recuperar o tempo que nós perdemos. Não tem como. Não tem como. Então, vocês vão entender o que realmente o nosso Deus ele já fala. Bom, gente, quem crê em Deus crê, quem não crê, eu lamento. Mas é a dura realidade que eu vou falar para vocês agora. O que tem sobre Bíblia, bota aí, vai lá no Google, bota lá, Bíblia, esquerda e direita. Vamos ver os capítulos, os versículos que fala. É um simbolismo espiritual, direita e esquerda. Isso vem desde a nossa, antes do mundo existir. A questão de esquerda e direita. É a questão de Lúcifer e Jesus Cristo. É a luta, né, constante entre esses dois personagens que fazem parte da nossa história, fazem parte da nossa vida. Então tá aqui, direita. Na cultura hebraica e nos textos bíblicos, a mão direita é o símbolo de poder, proteção e benevolência. Um exemplo clássico que ocorre em Mateus 25:33. Tá aqui. Vamos lá. Mateus 25:33. Parábola das 10 virgens. Então o reino dos céus será semelhante às 10 virgens que pegaram as suas lâmpadas e saíram para encontrar-se com o noivo. 5 delas eram insensatas e 5 prudentes. Insensatas é aquelas que não esquentam a cabeça, prudentes são aquelas que realmente andam preparadas, né? As insensatas pegaram as suas lâmpadas, mas não levaram óleo. Olha só. As prudentes, porém, além das lâmpadas, levaram óleo nas vasilhas. O noivo demorou a chegar e todas ficaram com sono e adormeceram. À meia-noite ouviu-se um grito e o noivo se aproxima. Havia-se um grito, né? O noivo se aproxima. Alguém gritou que o noivo já estava se aproximando. Então eu falei assim: o noivo se aproxima e saiam ao encontro dele. Então todas as virgens acordaram e prepararam as lâmpadas. As insensatas disseram às prudentes: dê-nos um pouco do óleo, pois as nossas lâmpadas estão se apagando. E elas responderam: não, pois pode ser que não haja suficiente para nós e para vocês. E para vocês, isso. Vão comprar óleo para vocês. Saindo elas para comprar óleo, chegou o noivo, as virgens que estavam preparadas entraram com ele para o banquete nupcial e a porta foi fechada. Mais tarde chegaram também as outras e disseram: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. E ele, porém, respondeu: em verdade lhes digo que não as conheço. Portanto,
Vigiem, pois vocês não sabem o dia nem a hora. A parábola dos talentos também. Mas eu vou explicar o porquê que realmente essa parábola significa, o que ela representa. Então, gente, tem certas coisas na vida, igualzinho a questão do óleo. Muitos realmente pensam assim, poxa, elas poderiam ter compartilhado o óleo, né? Na nossa percepção humana, sim. Mas é algo espiritual, não é algo físico. O óleo ali representa o que você acredita e o que você está alimentando. Então, quanto mais azeite, reserva nós ter no que nós acreditamos, porque fica muito fácil, se você não acredita em muitas coisas, se você é uma pessoa que vive andando em cima do muro, é muito fácil você cair de um lado direito ou tanto para a esquerda. Então, para você não vai fazer importância você ir para um lado ou para o outro. Ou então você ficar pulando em galhos, entendeu? Para você não vai fazer diferença. É o que ele está falando aqui nessa parábola. É engraçado a gente entender o que a vida se resume. A vida não se resume realmente só as pessoas, que realmente eu sou direita, que eu sou esquerda, gente. A gente tem que ser o certo. E o que é o certo? O que é o certo? Estou falando agora aqui, né? Vocês viram o que é o certo, o que é prudência, que é o certo, que ele está falando ali. E tem a outra parábola, que é a parábola dos talentos. E ele fala assim: o reino dos céus também será como um homem que, ao sair de viagem, chamou seus servos e lhes confiou os seus bens, né? E um deu 5 talentos, a outro deu 2, né? Deu 5 a um, deu 2 a outro, e o outro deu um talento. Aí ele fala assim: de acordo com a capacidade de cada um, em seguida partiu viagem. Então o que merecia 5, ele deu 5. O que merecia 2, ele deu 2. De acordo com a capacidade nossa, da nossa capacidade. Entendeu? Porque, vamos dizer, se você não sabe lidar com um salário mínimo, se você não consegue viver com um salário mínimo, se você gasta além do que R$ 1.600 todos os meses, você não consegue viver com menos de R$ 1.000, você não consegue administrar R$ 1.600. Isso é uma dica que ele está falando aqui. Ele vai te dar de acordo com a sua capacidade. Se você não sabe administrar R$ 1.000, você não pode ter R$ 1.000. Então, ele deu de acordo com sua capacidade. Deu 5, aqui tinha capacidade de ter 5. Deu 2, o que tinha capacidade de ter 2. E deu 1, o que tinha capacidade de ter 1. Beleza, tá aqui. Até aí, tranquilo. Então, vem aqui. E em seguida, ele partiu de viagem. O que havia recebido 5 talentos saiu imediatamente, aplicou-os e ganhou mais 5. Então, tinha 5, fez mais 5, fez 10. Também o que tinha 2 ganhou mais 2. Então ficou com 4, né? Olha só que legal. Bacana isso aí. Mas o que tinha recebido 1 saiu, cavou um buraco no chão e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor daquele servo voltou e acertou as contas com eles. O que tinha recebido 5 talentos trouxe outros 5, né? E disse: o senhor me confiou 5 talentos. Vejo que ganhei mais 5 talentos. E o senhor respondeu: olha, muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco e eu porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu senhor. Legal. Veio também o que tinha recebido 2 e disse: o senhor me confiou 2 talentos. Vejo que ganhei mais 2 talentos. Então, total de 4 talentos. E o senhor respondeu: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, e eu porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu senhor. É bom, né? Por fim, veio o que tinha recebido 1 talento e disse:
Eu sabia que o Senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou e ajunta onde não semeou. Por isso tive medo e saí e escondi o teu talento no chão. Veja, aqui está o que pertence ao Senhor. Gente, essas palavras são fortes. São palavras fortes, tá? Às vezes a gente quer justificar os nossos erros. São palavras fortes. Não existe, cara, não existe. Não existe de forma alguma. Se você acha que você está ganhando pouco, você está recebendo pouco, todos os outros falou, me deste, é o pouco que o Senhor me deste, né? Pouco. Todos os três falaram. Não, os três não, os dois primeiros falaram, né? O pouco que o Senhor me deste, né? Eu fiz outros, né? Outros, os cinco, o pouco que o Senhor me deu, eu fiz mais. Olha a ideia. Eu fiz mais. O pouco que o Senhor me deu, eu fiz mais. Mas o que recebeu um, achou injusto. Às vezes acontece isso com a gente. Às vezes a gente bota a culpa em Deus, que Deus está realmente sendo injusto conosco. Mas não. O Senhor vê a nossa capacidade. Essa parábola está nos ensinando, gente, está nos ensinando um grande princípio moral de vida, de conduta, de riqueza e de pobreza. Os outros 5 poderiam realmente achar a mesma coisa que o que recebeu um. Foi o que eles disseram. Quer que eu repita? Vou repetir. Tá aqui. Tá aqui, ó. E o que tinha recebido 5 talentos trouxe os outros 5 e disse: o Senhor me confiou 5 talentos. Vejo que ganhei mais 5, né? Mas ele fala que depois de muito tempo o senhor daquele servo, né? Ele voltou e acertou as contas com eles. Tudo tá, pessoal, conforme o que nós enxergamos. Eles não acharam que o Senhor foi injusto. Não, o Senhor nunca é injusto, cara, de verdade. Deus não é injusto, não vai ser injusto com nenhum de nós. Deus nunca vai ser injusto. A injustiça está na nossa decisão, nas nossas escolhas. Então, se nós colocarmos qualquer político para nos administrar, nos governar, pensem bem. Se as coisas não estão legais, não estão bacanas, ou então se a gente está tentando empurrar as coisas com a barriga, pensem bem. Não é Deus que está fazendo as escolhas. Somos nós. As decisões é nossa, entendeu? É nossa decisão. Nós temos que tomar a sábia decisão de saber, né, o que nós verdadeiramente queremos. Mas o que me deixou mais alerta está aqui. Ele falou assim: por isso tive medo e saí e escondi o teu talento no chão. E veja, aqui está o que pertence ao Senhor. E o Senhor respondeu: servo mau e negligente. Mau e negligente. Porque nós já fizemos a maldade. A maldade não entra na gente, a não ser que nós permitimos que entre. Falou: pô, fulano me deu tão pouco, poxa. Deus me deu. Deus, por que eu estou sofrendo? Deus, por que eu estou isso? Deus, por que eu estou aquilo? Deus. Nós vamos estar sempre acusando Deus de coisas que nós estamos vivendo. A vida é nossa, não é de Deus. O arbítrio é nosso, a escolha é nossa. Então não tem como a gente acusar Deus por uma coisa que somos nós que estamos vivendo. Se Ele nos deu a vida que nós temos, seja como os prudentes, as 5 virgens prudentes. Seja como esses 2 primeiros, o que recebeu 5, o que recebeu 2. O pouco que nós ganhamos é o pouco que nós podemos fazer. E olha que o Senhor ensina aquele que ganhou 1 talento, o que ele poderia ter feito, ele não fez. Não teve a ideia, não teve capacidade, porque ele já tinha já feito na sua ideia, já tinha escolhido o que era mal. Por isso o Senhor lhe disse: servo mau e negligente. Ele negligenciou o que ele poderia ter feito, né? Você sabia que eu colho onde não plantei e ajunto onde não semeei? Ele fez a pergunta. E então você deveria ter confiado o meu dinheiro aos banqueiros,
Na conta, rende um dinheirinho. É pouco, mas rende. Rende, tem rendimento. Né? O meu dinheiro nos banqueiros, para que quando eu voltasse, eu recebesse de volta com juros. Entendeu? Que está rendendo. Querendo ou não, se você bota R$10 na sua conta poupança, vai render uns trocadinhos lá. Vai render R$1, um e pouco, mas tá rendendo. Entendeu? Você vai receber o seu com juros. Se você tinha um, você vai ter 2. Poderia ter feito isso. Vai render, vai chegar a R$2. Depois vai chegar a 5. Entendeu? Daqui a pouco ele ia ter o mesmo valor que os outros. Era só deixar lá render os juros. Era só deixar render, gente. Mas se a gente enterrar o nosso talento, também quer dizer o talento como habilidade. Se a gente enterrar o que nós sabemos, o que nós devemos aprender, o que nós aprendemos, nós não vamos desenvolver. E Deus vai chegar realmente perante nós e vai perguntar: cadê o talento que eu te dei? Cadê a habilidade que eu te dei? Te dei a habilidade de você ser um mecânico, ser um médico, te dei a habilidade para você ser isso, ser aquilo. Cadê a habilidade que eu te dei? Porque Deus ele nos capacita, ele nos dá a capacidade de nós termos os nossos talentos. Né? O talento é um talento bom, um talento de você ser saltador, ser jogador de futebol, ser empresário, ser tudo. Né? Você costurar, você fazer. Isso é talento, gente. Isso é talento. Não é questão só do dinheiro que ele está falando. Ele fala que é um sentido figurativo. Mas ele usa a especificação do dinheiro, ele usa a especificação do óleo, do azeite, né? Mas é um significado muito grande e importante. Então ele fala aqui: então você deveria ter confiado o meu dinheiro aos banqueiros, para que, quando eu voltasse, recebesse de volta com juros. Tomem dele o talento e deem-no o que tem 10. Pois a todos que têm mais será dado, e terá, olha o que eu acabei de falar, hein? E terá em grande quantidade. Mas o que não tem, até o que tem, lhe será tirado. Porque não fez proveito, não está fazendo proveito do que você tem, do que foi te dado, do que Deus te confiou, da vida que Deus te deu. Então, se as coisas não estão dando certo na sua vida, é porque você está andando errado com o nosso Senhor, com o nosso Deus. Não é Deus, então não julgue Deus pelos seus erros. Julgue você próprio pelos seus erros. Veja o que você está errando, em que você está errando. Veja por que você está errando. Então não acuse Deus, não aponte em Deus, porque você vai ter um desafio maior. Não acuse ele. Entendeu? Então ele fala aqui: mas o que não tem nada, até o que tem será tirado. É difícil, né? Ou seja, e lance fora o servo inútil nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Gente, é ruim, cara. Isso aqui é ruim. É ruim demais. Para poder... Ainda tem mais uma. As ovelhas e os bodes. Essa aqui foi o que o colega lá estava falando. Então, quando o Filho do Homem vier na sua glória com todos os anjos, ele se assentará no seu glorioso trono. Todas as nações serão reunidas diante dele, e ele separará umas das outras, como o pastor separa as ovelhas dos bodes. Ovelhas são ovelhas, bodes são bodes. Ele colocará as ovelhas à sua direita. Aí vem, olha só, hein? E os bodes à sua esquerda. Quem são bodes e quem são ovelhas? Aí vem. Olha só, aprendam essa. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: venham, benditos do meu Pai, recebo como herança o reino que foi preparado para vocês desde a criação do mundo. Pois eu tive fome, e vocês me deram de comer. Tive sede, e vocês me deram de beber. Fui estrangeiro, e vocês me acolheram.
Necessitei de roupas e vocês me vestiram. Estive enfermo e vocês cuidaram de mim. Estive preso e vocês me visitaram. Então os justos lhes responderão: Senhor, quando te vimos com fome, te demos de comer? Ou com sede, te demos de beber? Como te vimos como estrangeiro e te acolhemos? Ou necessitado de roupas e te vestimos? Quando te vimos enfermos ou preso e fomos te visitar? O rei responderá: em verdade lhes digo que tudo o que vocês fizeram a algum desses meus pequeninos irmãos, meus pequenos irmãos, a mim o fizeram. Gente, isso aqui é importante. Isso realmente é um ponto-chave, crucial da nossa vida. Então Deus, Jesus Cristo, Ele não está falando que nós devemos visitar os presídios. Sim, devemos. Ele não está falando que nós devemos doar roupas, fazer caridade. Sim, devemos. Mas não é exatamente isso que ele está falando. Ele está dizendo aqui que às vezes nós botamos as coisas, né? Não, então, tipo assim, lendo conforme nós lemos ali, né? Vemos um nu, vamos lá vestir ele. Né? Vemos a pessoa presa, vamos lá visitar o preso, o presídio. Vamos lá no presídio visitar os presos. Gente, ele está falando mais do que isso. Ele está falando assim: se fizeram a algum desses meus pequenos irmãos, irmãos são todos à sua volta, ao seu redor, seu vizinho, seu parente mais próximo, seu parente mais distante, qualquer pessoa. Então, gente, quando nós votamos em alguém, quando nós depositamos a nossa confiança em alguém, nós estamos fazendo isso aqui. Entendeu? Quando nós temos boas intenções, nós estamos fazendo isso daqui. Nós não estamos julgando as pessoas pela pobreza, pelo que ele tem, o que ele deixou de ter, mas pela humildade, pelo tipo de pessoa que nós somos. Entendeu? Pelo tipo de pessoas que vocês são, pelo tipo de pessoa que eu sou. Nós temos que julgar nisso, nessas coisas. Então ele fala aqui: e então ele lhes dirá aos que estiverem à sua esquerda: malditos, apartem-se de mim para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Pois eu tive fome, e vocês não me deram de comer. Tive sede, e vocês não me deram de beber. Fui estrangeiro, e vocês não me acolheram. Necessitei de roupas, e vocês não me visitaram, não me vestirem. Estive enfermo e preso, e vocês não me visitaram. Eles também responderão: Senhor, quando te vimos com fome, com sede, estrangeiro, necessitado de roupas, enfermo ou preso, e não te servimos? E ele responderá: em verdade lhes digo que tudo o que vocês não fizeram a algum desses pequenos, também não fizeram a mim. E então estes irão para o castigo eterno, mas o justo para a vida eterna. Gente, isso é sério. Ah, eu sou de esquerda. Vocês viram realmente o que representa a esquerda? Tudo que é errado. Tudo que é errado, a esquerda representa. Então não é de Deus, cara. Não é de Deus. Então não julguem o erro como certo. E julgar o certo como errado. Porque o certo é o certo. Ele não vai deixar de ser certo. Tem um amigo meu que ele falou recentemente que o salário mínimo onde ele está é de 2.400 e pouco, quase 2.500 reais. Mas ele disse: olha, tem muitas coisas boas, são barato, o imposto é barato, tudo isso é barato, muitas coisas são baratas, a gente não paga tanto imposto, mas tem muitas coisas que também são caras, tem algumas coisas realmente que custa 30, 40 reais, enquanto aí custa 20, entendeu? Mas aí que vem o imposto e as outras coisas mais, isso ainda você consegue economizar um bom dinheiro, você consegue trabalhar bem, ganhar bem, você tem um ganho bom. Então, quando se trata de direita, igualzinho, sai menos barato, sai menos caro. Sai menos caro. Porque, você, querendo ou não, se você economiza 20 reais em todas as suas compras por mês, é lucro. Agora, se você
gasta até mesmo as suas economias, é prejuízo. É prejuízo. Existe essa diferença aí. Existe essa diferença. Entendeu? Ah, é que a maioria do brasileiro hoje vive, vou ser sincero, só vive na questão de receber o Bolsa Família. Aí agora foi criado um outro projeto, né? Como para os estudantes, né? Aquela para você estudar, para você utilizar esse dinheiro quando você tiver uma certa idade, né? Ter uma certa já chegar a um nível de escolaridade no ensino médio. É legal, é bacana. Mas uma coisa eu vou dizer a você, gente. As coisas se tornam mais caras quando a gente não temos a necessidade de ficar, como ele disse aqui nessa parábola. É um engano, é um engano real. A gente está assinando um contrato com o inimigo. Eu prefiro realmente o meu contrato com Deus de verdade do que um contrato com o inimigo. Porque o fogo eterno, eterno, gente, eternamente queimando, não. Não é exatamente esse tipo de fogo, mas é sofrimento. Se na Terra nós sofremos por um período de tempo, imagina eternamente, cara. Quem vai querer esse sofrimento eterno, cara? É mais fácil você viver na Terra para sempre. Seria melhor do que o inferno que ele falou que foi separado, que foi criado para os bodes. Então você é bode ou você é ovelha? Ovelhas são aquelas pessoas que estão sempre dispostas a ajudar uns aos outros. Bodes são aqueles realmente que pensam, são egoístas, pensam em si próprios. Eles nunca vão querer ajudar alguém. Ou então, quando vai erguer as mãos para poder fazer algo, é pensando no benefício maior que ele pode ter, a vantagem maior que ele pode ter sobre nós ou sobre qualquer reino ou qualquer organização. E no final, nós pertencemos ao inimigo, entendeu? Então, essas parábolas nos ensinam já entre direita e esquerda. Então, se vamos do homossexualismo, que a gente tem que ser isso. Não, porra. Desculpa, realmente é o palavreado. Mas conservador. Nós temos que ser conservadores, porque Deus ele preza o que nós estamos conservando. A nossa natureza, o rio não pode mudar o curso, né? O curso que ele continua. A água não sobe, a água sempre desce e vai buscar sempre os lugares mais baixos, aonde que todos os rios desembocam no oceano, no grande oceano, no mar. Água salgada para fazer sua purificação da água doce. E assim, novamente, cai como chuva. E assim nós vamos ter uma água doce e limpa. Beleza? Se deixou realmente aprendam essas questões. Aprendam com quem tem mais experiência, com quem consegue enxergar. Porque tem muitos fake news. Tem muita obra maligna sendo realizada e encobrindo o que é certo, encobrindo os erros, nos levando ao erro, tá bom? Bom dia para todos, um grande abraço.